Rubro-negro não tem um dia de paz. Acabamos de ganhar a Copa do Brasil e 2 dias depois, ao invés da gente estar empolgadão, estar felizão por causa dessa conquista aqui atrás, a gente está falando sobre brigas entre diretoria e jogador. Nesse vídeo aqui eu vou tentar elucidar e esclarecer para vocês tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores desta guerra entre a diretoria rubro-negra e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Passei a noite conversando com algumas pessoas que estiveram no vestiário do Flamengo durante a final da Copa do Brasil e que não eram nem dirigentes, nem jogadores, para poder trazer para vocês uma informação de um ponto de vista diferente. Ontem à noite, o Flamengo soltou uma nota que eu trouxe para vocês no nosso canal Central do Fla. Em seguida, o Gabriel soltou outra nota, prometendo inclusive que vai assistir o jogo hoje no setor norte da arquibancada do Maracanã. E a guerra se formou com uma situação de ASCON. Vocês sabem o que é ASCON? Não? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui, tá? Ontem eu falei para vocês que o BAP já teria escolhido o seu diretor técnico de futebol e que seria o Dejan Petkovic. Rodrigo Dunches de Abranches também já escolheu o seu diretor técnico de futebol e eu vou contar para vocês quem foi o escolhido para gerir o futebol do Flamengo caso o Rodrigo Dunches de Abranches vença a eleição. O Flamengo está convivendo com várias lesões, entre elas o Carlinhos, que também não vai para o jogo hoje. Por isso, o técnico Felipe Luiz montou uma equipe diferente, com 3 zagueiros, 5 meio-campistas e 2 atacantes, que eu vou trazer para vocês poderem opinar se é a melhor equipe que o técnico tem para colocar em campo. Então fica até o final desse vídeo para você não perder absolutamente nada de tudo aquilo que eu tenho para falar com vocês sobre o Mengão queridão. Mas para não perder o costume, bora começar falando sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS que vai te ajudar a conseguir aquela grana que você tanto precisa para resolver o seu problema financeiro ou simplesmente para você poder fazer aquela viagem, aquele passeio com a família ou investir em alguma coisa que no futuro vai dar bom para você. Para isso é muito simples, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado ou ligar para 55-99212-9983. A equipe da Mais Ágil é, como o nome diz, muito ágil e vai te ajudar a resolver sua pendência financeira no instalar de Thanos. Então clica nos links ou use o telefone para chamá-los e resolva hoje mesmo o seu problema. A Mais Ágil está conosco há quase 3 anos e eu sigo indicando a Mais Ágil porque na Mais Ágil eu confio. Clica nos links ou ligue para 55-99212-9983. Bom, gente, tem tanta coisa me preocupando com o Flamengo, mas vamos lá, pessoal. O Flamengo joga hoje contra o Atlético Mineiro, a 33ª rodada do Certame Nacional, e o provável Flamengo é o seguinte: Rossi no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira formando um trio de zagueiros, Wesley na ala direita, Ayrton Lucas na ala esquerda, os 3 meio-campistas, Everton Araújo, Alcaraz e Matheus Gonçalves. Na ponta esquerda, Bruno Henrique, na ponta direita, Michael. Ambos com liberdade para trocar de lado o tempo todo, com liberdade para o Bruno Henrique poder infiltrar o momento que ele precisar e que ele achar o ideal para ele poder fazer aquela jogada de centroavante que ele está habituado a fazer. Enfim, é um time bem mutável e diferente daquilo que a gente viu nas últimas partidas. Vale lembrar que Léo Ortiz e Gerson estão com a seleção brasileira, o Varela está com a seleção uruguaia, Pulgar, De La Cruz, Carlinhos e Arrascaeta estão ainda fazendo trabalhos médicos no departamento médico, o Alan está suspenso e o Gabigol está afastado. O Gabigol está afastado. Ontem, no nosso último vídeo no Central do Fla, nós falamos sobre o afastamento do Gabriel Barbosa, né? A diretoria o afastou por problemas de convivência com os jogadores e com o restante do elenco rubro-negro. Inclusive, tem aqui em cima, ó, vai passar para vocês, a resposta do Gabriel para a diretoria. Ele disse o seguinte: em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã, que é hoje, né?
e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja de forma pessoal ou remota. Obrigado, nação. Estaremos juntos na norte do Maracanã. E aí vai começar a passar aqui os comentários dessa postagem do Gabriel, que disse que está à disposição, que queria jogar e que foi uma decisão unilateral, uma decisão única e exclusiva da diretoria rubro-negra, né? Bom, por que a diretoria rubro-negra tomou tal atitude? E vocês vão ver que aqui nos comentários vai ter mais apoio ao Gabriel do que críticas ao atleta. Gente, ontem à noite a diretoria resolveu acionar o modo ASCOM. O que é o modo ASCOM? É o modo Assessoria Especial de Comunicação. O que a diretoria fez ontem? A diretoria disparou um textão para vários jornalistas, inclusive esse que vos fala, e esse textão explicava os motivos de terem afastado o Gabriel. O motivo é o seguinte: segundo a narração da diretoria, no intervalo do jogo, o Gabriel, ao saber que seria substituído, vociferou contra o Filipe Luís, chamando ele de vários nomes, inclusive dizendo que está pensando que é o Guardiola. Se levantou do lugar que ele estava, saiu e foi para outro lugar resmungando e xingando por ser substituído. Isso aconteceu no intervalo e aconteceu durante o jogo, segundo a narrativa que a diretoria passou para alguns jornalistas. Obviamente, como é um posicionamento oficial do Flamengo, vários jornalistas começaram a divulgar isso. Vários jornalistas começaram a colocar isso nas suas redes sociais, nos seus blogs. E aí o Gabriel veio se defendendo, dizendo que não tem nada disso. Postou até uma foto dele com o Filipe Luís, abraçados depois do jogo. O Filipe Luís, na coletiva, não estava com nada relacionado a uma rusga ou uma tristeza com o Gabriel. Ele falou muito bem na coletiva do Gabriel. A foto que o Gabriel postou dos dois abraçados é pós-título da Copa do Brasil. Durante a Copa do Brasil, durante a comemoração do título, o Filipe Luís ficou muito próximo do Gabriel, brincou com o Gabriel muitas vezes e assim foi. Então, ficou esquisito o relato que a diretoria passou para os jornalistas das imagens que a gente viu dentro do campo, né? E aí, pessoal, não houve apuração, tá? Aí depois o Fabrício não sabe porque que a imprensa não gosta dele, né? Não houve apuração por parte da imprensa. A diretoria soltou isso daí e a galera foi replicando nas redes sociais. Os jornalistas foram replicando. Tem muitos jornalistas, segundo a apuração, não teve apuração, gente. Foi um textão que a diretoria mandou através de alguns representantes que ela tem, que vocês conhecem muito bem, não foi só o Marcos Braz, não. Tanto é, gente, que vocês não são bobos, não adianta eu vir aqui e tentar ludibriar vocês, que vocês não são otários. É só vocês pegarem as narrativas e perceberem que elas vêm com as mesmas frases, com as mesmas pontuações, com os mesmos dizeres. Então, não houve, de forma nenhuma, apuração. Houve replicar aquilo que a diretoria passou. Por isso eu chamo de modo ASCOM, modo Assessoria Especial de Comunicação, porque a diretoria rubro-negra verdadeiramente usou os jornalistas como assessoria de imprensa, jogando na mídia a narrativa que a diretoria queria. Mas a diretoria fez isso tão mal e porcamente que nem para eles colocarem um texto diferente para cada uma das pessoas, não, eles colocaram o mesmo texto para todo mundo. Então fica fácil de vocês identificarem que isso não é verdade. Bom, o que eu faço, pessoal? Eu não sou melhor que ninguém, não sou eu que tenho a razão de tudo, eu não quero nada disso. Só que a minha veia jornalística, ela vem embutida com o meu amor pelo clube. E como torcedor, eu quero saber sempre a verdade por mim. E aí, eu sabendo a verdade por mim, eu posso passá-la para vocês. Então, eu fiquei a noite inteira tentando conversar com pessoas para entender a narrativa que de verdade aconteceu dentro daquele vestiário. Vocês sabem, no vestiário transitam muitas pessoas. Não são só dirigentes e jogadores. Tem pessoas que trabalham ali, são fiéis ao nosso canal e eu consegui falar com algumas delas. Bom, o relato que me passaram é o seguinte: quando o Filipe Luís falou no intervalo que ia substituir o Gabriel, ele realmente não gostou. Ele resmungou, levantou com raiva, foi para um outro lugar de cabeça quente,
Mas segundo a pessoa que estava no vestiário, que trabalha no Flamengo, o Gabriel não teria xingado o Felipe Luiz, não teria falado, tá parecendo que tá achando que é o Guardiola, ele não teria ofendido. A ofensa que ele fez ao Felipe Luiz foi se levantar sem a autorização do treinador, e quando o Felipe Luiz o chamou para voltar, ele não voltou. E aí os jogadores ficaram escutando a pré-eleição ali do intervalo sem a presença do Gabriel. O Léo Ortiz, inclusive, se levantou e foi conversar com o Gabriel para tentar convencê-lo a voltar, e ele não voltou. Davi Luiz e Gerson, que são os líderes do elenco, estão de saco cheio do Gabriel há muito tempo, mas não é por conta desse episódio em si, é por conta de tudo que vem acontecendo no Ninho do Urubu. O Gerson e o Davi Luiz não descem com o Gabriel desde o episódio do doping, que ele maltratou e humilhou os funcionários da agência antidoping. Desde aquela época que o Davi Luiz não faz questão nenhuma de trocar ideia com o Gabriel, de estar junto com o Gabriel. Aí o Gabriel, vendo que ficou isolado no elenco, começou a puxar alguns crias pra gandaia, levando os caras para o mau caminho. Aí o Gerson acabou de queimar com o Gabriel mesmo. Tanto é que vocês podem perceber que quando o Gerson fala do Gabriel depois da final, ele agradece não como companheiro, ele agradece como torcedor. Porque como companheiro e como amigo, eles não são mais há muito tempo. Eles enxergam uma série de canalices do Gabriel internamente no elenco, coisa que eu venho narrando para vocês desde o começo do ano, e que agora arrebentou nisso daí. O problema do Gabriel mesmo, pessoal, foi ele ter atacado o Landim e atacado a diretoria do Flamengo. Por isso, só que como a gente está numa época de eleição, a diretoria nem pode permitir que jogadores comecem a se levantar contra ela, minando aquilo que vai acontecer no dia 9 de dezembro, como também ela não pode se expor, colocando ela à frente da parada toda. Então o que eles arrumaram? Eles arrumaram um bode expiatório, porque o Felipe Luiz realmente ficou chateado com a atitude do Gabriel no intervalo. Magoado? Não. Teve rusga, assim, dos dois, Belém, nunca mais estou de bem? Não. Mas o Felipe se sentiu desrespeitado e não foi a primeira vez que o Gabriel fez isso. Durante o jogo, durante a partida, o primeiro jogo, o Gabriel também desrespeitou o Felipe Luiz à frente das câmeras. O Felipe Luiz precisou chamá-lo de moleque, e ele respondeu o Felipe Luiz asperamente, a gente viu isso. E o Felipe já vem chateado com o Gabriel, não do último jogo, mas do primeiro jogo também. Só que o Gabriel treinou entre os titulares ontem. Para vocês terem uma ideia, o Felipe ia usar o Gabriel nas últimas 6 partidas. Então, assim, o Felipe não foi à diretoria para falar que estava chateado. A diretoria queria um gancho e achou o gancho na hora que ele levanta ali e soltou uma narrativa que geral está comprando por confiar nos dirigentes rubro-negros. Mas se o Gabriel não é digno de confiança, vale lembrar que ele soltou lá a foto, vazou dele com a camisa do Corinthians, e 3 horas depois ele falou que aquilo era montagem, tendo que admitir mais adiante que não era. Ou seja, o Gabriel mente para a torcida, sim, mas essa diretoria também mente. Nós temos um vice-presidente de futebol que agrediu um torcedor no shopping, né, mordeu um torcedor no shopping, e a diretoria não só não afastou o dirigente, mesmo tendo muitos pedidos, como ainda cedeu o vice-presidente jurídico para defendê-lo como advogado, o agora candidato Rodrigo Dunge Abranches, como cedeu espaço na sala de coletivas, na sala de imprensa do Ninho do Urubu, para ele poder mentir na cara dura como ele mentiu. Então nem essa diretoria é digna de confiança, nem o Gabriel. Deem o comentário de vocês a respeito disso tudo, tá? O Felipe Luiz hoje provavelmente vai ter que responder questões relacionadas ao Gabriel. E o Felipe Luiz não tem nada a ver com o Pato. O Felipe treinou com o Gabriel como titular, ele iria jogar como titular. O Felipe entende que essas coisas são de jogo. Gente, vem cá, a gente tá careca de saber aí de jogador que discute com o treinador o tempo todo. Isso é de jogo. O Gabriel, ele vem pecando no Flamengo, mas não é por causa do que aconteceu na final, não. É por causa de tudo que eu venho contando para vocês ao longo dos últimos anos. Vocês sabem, eu não escondo nada de vocês aqui. Eu recebo a notícia, tenho confirmação, eu trago. Então o filme do Gabriel tá queimado há muito tempo. O problema é que ele atacou a diretoria agora, em época de eleição. Na minha humilde opinião, o Gabriel tem que sair do Flamengo. O Gabriel não pode mais vestir o manto sagrado, não há clima para isso. O grupo de jogadores
gostou da atitude do Gabriel ser afastado. Não tem ninguém do grupo de jogadores que está favorável ao Gabriel, que está do lado do Gabriel, principalmente as lideranças, que hoje eu vejo são lideranças positivas de Davi Luiz e Gerson, conseguiram resgatar um dos 3 jogadores que o Gabriel arrastou para as noitadas, e o cara virou titular no Flamengo e está jogando fino da bola, nem precisa de eu falar quem é, vocês sabem, nossa lateral direita melhorou bastante depois que Gerson e Davi Luiz resolveram interceder pelo moleque. Então o Gabriel não faz bem ao Flamengo. Mas Rodolfo, Landim, Dunche e Braz também não fazem bem, não. Tá na hora dessas 4 personalidades saírem do Flamengo. De coração mesmo, gente. Não dá mais para conviver com essa bagunça que é o futebol do Flamengo. E aí, para complementar aqui a situação do Dunche, ele já escolheu seu diretor técnico de futebol, caso seja eleito, e pelo amor de Deus, gente, que não seja, a alternância de poder, ela é necessária, porque quando os caras ganham muita coisa como eles ganharam e estão muito tempo no poder, eles acham que não há erros a serem corrigidos, eles só vão tocando na arrogância de achar que tudo que eles falam é ouro, e não é, né? Tem muita coisa errada aí. O diretor técnico que o Dunche escolheu é o Diego Ribas, tá? Então, se o Dunche vencer, Diego Ribas será o diretor técnico, se aceitar o cargo que o será oferecido. Se o BAP ganhar, há muitas chances de ser o Pet. José Boto também corre por fora para ser o diretor técnico do BAP, beleza? Essas são as 2 situações aí. Nós temos o menino Everton Araújo em processo de renovação contratual com o Flamengo. Ele que tem contrato até 2026, já começou a lidar com os dirigentes rubro-negros para fazer sua renovação contratual. Muito provavelmente ela deve acontecer apenas depois das eleições. Da eleição para presidente do Flamengo. Mas é muito bom ver que o Cria está renovando, porque está num momento fragilizado, perto de vencer o contrato, né? O contrato dele vence em 2026, assim como o do Arrascaeta. Inclusive, eu vi um comentário de vocês dizendo assim, tá tranquilo, o Arrascaeta ainda tem mais 2 anos de contrato, o contrato dele vence só no final de 2026. Sim, mas é 1 ano antes que se começa a renovação de todo jogador, porque 6 meses antes do contrato vencer, o jogador já pode assinar um pré-contrato. Então, se você não procura o atleta para a renovação acontecer 1 ano antes, corre o risco de no último e derradeiro ano você perder poder de barganha com o atleta, ter que ficar na mão do atleta e aceitar o que o atleta pedir para renovar, ou perder um atleta de graça para uma outra equipe que pode assinar um pré-contrato. Por isso, você barganha 2 anos antes do final do contrato, para você ter condições de negociar o melhor para o clube, senão você fica totalmente na mão do atleta. Então o Flamengo já está negociando com o Everton Araújo, que não deve passar o ano de 2025 no Flamengo, ou sai no início do ano ou sai no meio do ano. Pelo menos o tanto de sondagens que tem nele nos leva a crer nisso, e tem que lidar ainda com a situação do Arrascaeta. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Desculpa, hoje eu não estou com a animação que eu deveria estar para um jogo, mas, gente, eu fui dormir para mais de 3 horas da manhã e acordei agora, 5h26, por isso que o vídeo está saindo mais tarde um pouquinho hoje. Acordei às 5h26 porque eu fiquei apurando, gente. O meu trabalho é esse. Eu não sou melhor que ninguém, não sou mais esperto que ninguém, talvez um pouco mais curioso do que alguns. Mas essa é a verdade do que está acontecendo com o Gabriel. Você acha que o Gabriel deveria ser afastado, deveria ser mantido? De que lado você está nessa confusão toda? Coloca aí nos comentários, curta, comenta, compartilha. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.